noite. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém? Bem, hoje o dirigente do culto desta noite teve um contratempo, então estarei substituindo ele aqui, nesta noite, dirigindo o culto, para que nós possamos, assim, adorar ao Senhor juntos, em harmonia, glorificar o seu santo nome. Amém? Antes da gente começar, como é o nosso culto online, como é o nosso culto que vai para a casa das pessoas, é importante lembrar das nossas programações da semana. Nós temos na quarta-feira, temos todas as terças-feiras, às 21 horas, a nossa escola bíblica no perfil do Instagram da nossa igreja. Então nós estamos lá aprendendo sobre as bem-aventuranças. Não deixe de participar, os professores são muito bons, toda terça-feira às 21 horas. Na quarta-feira nós temos o nosso culto de doutrina, a partir das 19h30, no canal do YouTube da nossa igreja, Bíblia Planalto Calcaia. Toda quarta-feira, 19h30, a gente está falando sobre o livro de Colossenses, estamos quase chegando ao final, e logo após o culto nós temos um grupo de oração numa sala virtual, no Google Meet, que você pode participar, o pessoal coloca o link lá para você participar do momento de oração. Na quinta-feira tem também no Instagram, Lendo a Bíblia com o Pastor, a gente está lendo o livro de Romanos, quase chegando ao final do livro de Romanos também, tem sido bastante edificante. E no sábado, à tarde, geralmente nós temos o grupo de comunhão dos adolescentes, também online, que vocês podem participar. E esqueci de falar, porque eu não sou dirigente, acabo esquecendo. Quinta-feira a gente tem também o grupo das mulheres, às 19h30, online. E também na segunda-feira temos o grupo de homens. Ou seja, eu fiz uma bagunça, mas vocês organizem tudo aí que dá para entender as coisas que nós temos durante a semana. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesta noite, que sua presença seja gloriosa neste lugar e que nós possamos engrandecê-lo. Ore comigo, meu irmão. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de amor, nós queremos te render graças por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, de podermos achegar a este lugar, para te adorar, para te bendizer, para te engrandecer e para reconhecer tudo que tu és e todas as maravilhas que tens feito em nossas vidas. Ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, que tudo que nós estamos fazendo aqui, ó Deus, honre e glorifique ao teu santo nome. Nós te bendizemos e te agradecemos, porque nós estamos neste momento buscando ao Senhor, porque estamos neste momento centrados em te adorar, porque estamos, ó Pai, diante do teu altar para te reverenciar. Que o Senhor seja bendito, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queria convidar você a ficar de pé, se você puder, é claro. Nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8. Convido você aí a abrir sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 8. E nós vamos ler 2 versículos, que são bastante conhecidos, mas a mensagem é muito importante. João capítulo 8, versos 31 e 32, diz assim a palavra de Deus: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor com cânticos. Boa noite, igreja. Vamos louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor, pedindo que nós possamos estar sempre seguindo e andando com o Senhor. Senhor,
Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Glória a Deus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Nós possamos estar rendidos aos pés do Senhor. E essa rendição, ela exige muito de nós, porque é confiança que precisamos ter em Deus, né? Mas que possamos buscar essa rendição, nos rendermos diante do Senhor. respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido
mas só mais uma vez esse refrão, minha vida. Minha vida dou a ti, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei o teu querer. Amém. Que Ele possa fazer a vontade dele nas nossas vidas. Amém. Martinho Lutero, antes de conhecer a graça de Deus, ele começou a estudar a Bíblia, livro de Romanos, livro de Salmos e alguns evangelhos, e ele começou a conhecer a santidade de Deus. Ele ficou impressionado com a santidade de Deus, com a pureza de Deus, e ele começou a analisar o comportamento dele diante de um Deus tão santo, diante de um Deus tão puro, e os seus pecados então ficaram muito mais pesados sobre as costas do monge Martinho Lutero. E aí ele tinha um confessor, e todas as vezes que ele ia se confessar com esse confessor, ele falava muito, tentando revelar todos os seus pecados, e ficava um tempo em silêncio. E esse tempo em silêncio que ele ficava era porque ele ficava tentando lembrar de pecados, porque ele não queria sair daquele local, daquela presença daquele confessor, sem antes deixar ali todos os seus pecados confessados. Ele acreditava que não havia como ter comunhão com Deus se os pecados fossem de alguma forma guardados, preservados ou não entregues através de uma confissão. E depois ele se converteu, compreendeu a graça de Deus, compreendeu o perdão em Cristo Jesus, mas uma coisa não mudou. Lutero ainda achava que o pedido de perdão é uma coisa que devemos fazer regularmente. Ele ainda acreditava que todas as vezes que nós já chegamos a Deus, nós precisamos nos achegar com o coração aliviado sobre nossas culpas. É por isso que nesse instante aqui, que nós estamos adorando ao Senhor, e nós cremos que estamos diante do altar da glória do Senhor, porque nós acreditamos que a presença dEle está aqui neste lugar, um lugar simples, um lugar simplório, um lugar no qual a grandeza de Deus não pode habitar plenamente, mas Ele está aqui, Ele nos prometeu que estaria. Então, quando nós adentramos na presença do Senhor, devemos adentrar com um sentimento de arrependimento, com um sentimento de perdão pelos nossos pecados. E é isso que eu gostaria que você orasse agora. Que você pedisse ao Espírito Santo que sondasse o seu coração, revelando todos aqueles pecados não confessados, os quais você, eu tenho certeza, não gostaria de se chegar diante de Deus, tendo-os revelado diante de todos. Assim como você não gostaria que todos que estão aqui nesta noite, ou todos que estão em casa nesse momento, conhecessem os seus pecados, como você gostaria que ninguém soubesse, então provavelmente você não gostaria também que eles estivessem diante de Deus. E a Bíblia diz que quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, eles são imediatamente perdoados, e perdoar significa ser lançado no mais profundo abismo e completamente esquecido. Nós podemos começar do zero, agora, com a simples oração e com arrependimento sincero. Então, feche os seus olhos e vamos orar, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que todas as vezes que sinceramente nos achegamos a Ti em oração, confessando as nossas culpas, entregando os nossos pecados, eles imediatamente são perdoados.
porque esta é a tua promessa para os teus filhos, para o teu povo, para os que creem em ti. E nós confiamos nessa promessa, de que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Muito obrigado, Senhor, por tirar de nós nesse instante esse peso de culpa que estávamos carregando e dar-nos a Deus a liberdade de continuar tentando viver uma vida de santidade e luta contra o pecado que nos cerca. Bendito seja, engrandecido seja teu santo nome. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora dedicar nossos dízimos e ofertas ao Senhor, e como nós temos feito regularmente, por favor, venha um de cada vez para evitar aglomeração, apesar de que hoje tem pouquíssimas pessoas aqui no templo, né? Então fica bem tranquilo de fazermos a oferta. E você que está em casa, não esqueça, você que não pode vir aos cultos, acompanha o culto online, não esqueça que existe uma conta da igreja que você pode ter acesso a ela. O pessoal das mídias coloca aí no final do culto e você pode continuar participando com seus dízimos e ofertas. Vamos ofertar ao Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Vamos orar com o irmão Douglas. Por favor, Douglas. Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez na tua casa e podemos te adorar e te louvar e te reconhecer, Pai, pelos teus feitos, por tudo aquilo que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão que pôde contribuir, Senhor. Abençoa também aquele irmão que não pôde, que por acaso está desempregado e não pôde contribuir, Senhor, mas que o Senhor esteja abençoando, Pai. Muito obrigado, Senhor. Usa o pessoal, o time que cuida dos recursos financeiros, que o Senhor possa dar capacidade a eles de administrar esses recursos e essas finanças. E que a nossa vida como um todo possa ser de oferta ao Senhor. Que a gente possa te adorar com as nossas ações, com o nosso modo de viver. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia mais uma vez. Lucas, capítulo 6, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 46 ao 49. Lucas, capítulo 6, dos versos 46 ao 49. Lucas 6, versos 46 ao 49. Diz assim a palavra do Senhor: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? O sermão de hoje nós vamos falar sobre caminhar com Jesus, o que Jesus diz sobre caminhar com Ele, o que Jesus diz sobre o discipulado. E esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre uma escolha que todos nós devemos fazer, no que nós vamos construir a nossa existência, onde nós vamos fundamentar a nossa existência, onde nós vamos fazer com que a nossa vida seja firmada.
Isso faz uma grande diferença para toda a nossa história. Amém? Vamos ouvir a mensagem musical e preparar nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Senhor, fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração, eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. Cumpra em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, não afate o novo. Eu viverei pra ti, Senhor. 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 Seja a ti, Deus, o meu coração. Eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui,
nada além de um instrumento em tuas mãos. Cumpra em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, faz um povo a proclamar que em breve vem. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos para a mensagem dessa noite. A gente está encerrando essa série de mensagens, As Consolações de Jesus, e nós vamos falar hoje, como eu disse, o que Jesus diz sobre a caminhada, o que Jesus diz sobre o discipulado. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, Lucas 14. Lucas 14, a partir do verso 25, é o que nós vamos ler. Lucas 14, 25 em diante. Muito bem, diz assim a palavra de Deus, Lucas 14, verso 25 em diante. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Eu não sei se vocês já leram esse versículo 33, refletindo sobre ele, antes de ouvir qualquer tipo de sermão. Simplesmente ouvindo as palavras de Jesus, quando ele fala no verso 33, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uma outra coisa interessante, antes de nós orarmos pelo sermão desta noite, é que quando Jesus chama-nos para sermos seus discípulos, Ele chama-nos para acompanhá-lo por essa vida e por toda a eternidade. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que se nós queremos ir para a eternidade com Ele, se queremos caminhar por esta vida até a eternidade com Ele, isso significa discípulo, isso significa segui-lo. Há necessidade de que nós renunciemos a tudo em nome dEle. Vamos orar então por isso. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Tua presença, orando, bendizendo o Teu nome com cânticos, reconhecendo Tua grandeza em nosso meio. E agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos que ela fale profundamente ao nosso coração, que o Senhor tire de nós qualquer empecilho, para que nós possamos assim recebê-la da maneira que o Senhor quer que a recebamos, que ela faça transformações em vidas nesta noite. Abençoa cada um que está aqui presencialmente no templo e abençoa cada um que está em casa, junto com sua família ou com seus amigos, que por Tua graça e misericórdia esta palavra alcance estas vidas poderosamente, pois nós cremos, é a única forma dessas vidas serem restauradas e transformadas. Abençoa-nos então, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deixa eu situar os irmãos nessa leitura que a gente acabou de fazer do verso 25 ao 33, que é quando Jesus fala sobre a questão de
quem deve segui-lo e como deve ser essa pessoa, como ela deve se comportar para segui-lo. Antes, Jesus tinha passado por 2 momentos. O primeiro momento, no capítulo 14 ali de Lucas, é da cura de um homem hidrópico, né? Diz ali o texto que Jesus cura esse homem, e há um questionamento quando Jesus cura esse homem, porque Jesus cura esse homem numa sinagoga, e o chefe da sinagoga diz que fica chateado porque é um sábado, e não deveria se fazer nada no sábado, e Jesus começa ali uma pequena discussão com eles, explicando para eles, né, que, por exemplo, se eles tiverem um boi, o boi cair numa vala no dia de sábado, eles vão lá buscar o boi, né? Eles vão socorrer o boi, eles não vão deixar morrer. Ou seja, Jesus está querendo dizer para eles que o sábado foi feito para cuidar dos homens. O sábado não foi feito para que os homens dependessem do sábado, mas o sábado devia servir aos homens. Essa discussão continua, e aí Jesus começa a ver as pessoas chegando no templo também, naquele instante, e essas pessoas começam a buscar os primeiros lugares do templo. Jesus então explica para eles: olha, vocês que são meus discípulos, não procurem os primeiros lugares, porque vocês foram chamados para servir, vocês foram chamados para ficar em último lugar. E por fim, Jesus conta uma parábola, a parábola da grande ceia. Ele conta a história de um rei, é uma parábola, uma história inventada ali, criada por Jesus, de um rei que vai fazer uma grande festa, uma celebração, um casamento talvez de seu filho, do príncipe, e convida as pessoas mais importantes ali da província para vir à festa. E essas pessoas todas negam o convite, todas dizem que tem alguma coisa a fazer. Um diz que é recém-casado, não pode sair de casa agora, o outro diz que está cuidando dos seus negócios, cada um inventa uma desculpa e não aparece. O rei fica chateado e manda que os seus empregados vão pegar as pessoas mais simples, mais pobres, e quem eles verem na rua, tragam a força para a festa. E aí Jesus compara esta parábola com a questão de que Deus, no final das contas, vai chamar os seus de acordo com sua vontade, e não de acordo com aquilo que os religiosos, por exemplo, imaginavam que o chamado seria conveniente a quem era simplesmente religioso, ou no caso aqui, judeu. Depois disso, Jesus começa a falar do que nós acabamos de ler. Jesus quer então situar a gente no seguinte: como é que os discípulos de Jesus são discípulos de Jesus? Como é que você se torna um discípulo de Jesus? Então é isso que a gente vai ver no verso 25, e aí é interessante porque você pode sair daqui hoje ou com a firme certeza de que é um discípulo de Jesus, ou simplesmente frustrado por não ser nem um pouco discípulo de Jesus. É possível que isso aconteça. O meu desejo é que você saia daqui pelo menos com o desejo de ser discípulo de Jesus. Então no verso 25, que nós vamos ler, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse. Então assim, Jesus ele não estava muito interessado na grande multidão que o acompanhava. Havia uma grande multidão, aquela multidão enorme, já estava acompanhando Jesus, até porque estava vendo os milagres que ele fazia, as maravilhas que ele fazia, isso era encantador, seu discurso também era maravilhoso, era muito, como é que se fala? Eles diziam que tinha autoridade no discurso, então todas as coisas eram agradáveis para estar com Jesus, mas Jesus não está preocupado com a multidão, tanto que aqui ele para tudo e volta-se para a multidão e vai fazer o desafio à multidão. Qualquer tipo de líder que quisesse só multidão, estaria feliz por ter uma multidão, e jamais iria incitar a multidão, jamais iria cobrar a multidão, jamais iria questionar a multidão sobre o que eles estavam fazendo ali. Qualquer líder estaria agradabilíssimo, a situação estaria agradabilíssima por estar junto a uma multidão. A maioria das lideranças no mundo querem fazer multidão, querem juntar muita gente. Não é esse o caso de Jesus. Jesus não está interessado em multidão, ele deseja, pelo que a gente vai ver aqui, um compromisso pessoal com ele. Ele não quer saber se esse pessoal está ao redor dele, ele quer saber se esse pessoal está mesmo com ele. Os irmãos conseguem refletir sobre isso? Jesus não está preocupado, por exemplo, se nós estamos vindo aos cultos. Isso não é preocupação dele, não. A questão é, nós estamos com Jesus? Nós temos uma relação pessoal com ele? É por isso que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus fala sobre aquele grande dia do juízo, onde alguns dirão: Senhor, Senhor, e ele diz: mas eu nunca vos conheci. Ou seja, isso era o pessoal que fazia parte da multidão, mas não tinha uma relação pessoal com Jesus. Então quando a gente olha para a igreja, a gente pode ver muita gente, mas isso não significa absolutamente nada para Jesus, no sentido de, o que interessa a ele é se você tem uma relação pessoal com ele.
E é isso que ele vai cobrar aqui no texto. Então ele para e volta-se para a multidão, porque esse é o interesse dele. E no verso 26 ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É um discurso duríssimo, porque o que Jesus está querendo dizer aqui é: quem quiser ser meu discípulo tem que abandonar tudo. Todas as ligações familiares que você tem devem ser abandonadas. Eu me lembro, por exemplo, os irmãos devem lembrar da história de Elias e Eliseu. Elias é o profeta que vai passando, né? E aí Eliseu olha para Elias e diz: tem um negócio nesse cara, tem um negócio diferente nesse cara, e eu quero. E aí Eliseu vai até Elias e diz: olha, eu quero o que você tem. E aí Elias diz: ótimo. E aí Eliseu diz: o que é que eu tenho que fazer? Elias diz: siga-me. Aí, ok, eu vou me despedir dos meus pais. E aí Elias: não, se você quer o que eu tenho, você tem que me seguir agora. E é interessante que esse chamado de Deus não foi só com Eliseu, não é só com esse grupo, não é só com a gente, mas com Abraão também foi do mesmo jeito. Vocês lembram? Abraão, sai da tua parentela, sai da tua família, sai de toda a estrutura social que você se encontra e sai para uma terra que eu tenho prometida para ti. Vocês percebem? Todas as vezes que Deus nos chama, Ele nos chama para Ele e nos diz: vamos embora, não olha nem para trás. Então aqui no caso, Jesus fala do desprendimento do seio familiar, e Ele vai além, né? Ele vai até as aspirações pessoais da nossa própria vida, porque Ele diz o seguinte, aborrecer aqui, amar menos, é o que diz o texto grego. Ame menos, daqui a pouco eu vou explicar. Ele não está dizendo que você não deve amar, mas daqui a pouco eu explico. Então ele vai dizer: aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãs, e ainda a sua própria vida. A pessoa se desprende de todo tipo de afeto, e também até sobre a questão dos seus próprios sonhos. Olha que coisa interessante. A pessoa abre mão de seus planos, de seus projetos pessoais, para seguir a Jesus. Aí no verso 27 diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que significava a cruz aqui? A cruz, ela significava a lembrança de que o indivíduo estava morto para esse mundo. Quando alguém carregava uma cruz nas ruas de Jerusalém, o que as pessoas sabiam? Essa pessoa está condenada, vai já morrer, está indo em direção à morte. Quando Jesus diz que os seus discípulos devem carregar a cruz, ou seja, seus discípulos devem entender que a condição de discípulo é: eu não estou mais neste mundo participando dele como o restante das pessoas participam, eu estou caminhando nele em direção à morte. Eu estou vivendo nele como quem está passando pelo mundo, como quem olha para mim e sabe que eu não sou daqui, como quem olhava para alguém que carregava uma cruz nas ruas de Jerusalém e dizia: esse daí vai já morrer. As pessoas devem olhar para nós: esse aqui está passando pelo mundo, não é possível, que ele não se preocupa demasiadamente com as ruas do mundo, ele está de passagem. E as pessoas deveriam perceber isso nos discípulos de Jesus. Aí no verso 28 ao 32, Jesus usa aquelas ilustrações maravilhosas que só Ele sabe usar, ilustrações que são simples e ao mesmo tempo tão profundas. Ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. É muito interessante, né, que o exemplo de Jesus é muito parecido com você construir uma casa, uma grande casa, e alguém passa e critica: olha, isso aí começou e não termina mais, como essas obras da prefeitura, por exemplo, né? Começa e não termina mais. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. E aí ele continua com outro exemplo: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Ora, um rei muito esperto, ele conta os seus soldados e diz: opa, eu tenho 10.000 soldados e meu adversário tem 20.000, nada de luta, vou mandar imediatamente um emissário meu dizer que nós estamos querendo fazer um acordo de paz, nós não vamos brigar. O que Jesus está falando aqui é que é necessário, antes de se tornar um discípulo de Jesus,
calcular os custos disso. Não pode ser uma decisão emocional, tem que ser uma decisão pensada, tão pensada quanto quem vai construir uma grande construção e diz: será que eu tenho dinheiro para chegar ao final? Tão pensada quanto um rei que vai para um combate e diz: será que eu tenho soldados para ir a essa luta e vencer? Tem que ser pensado, tem que ser racionalizado, tem que ser calculado antes de se tomar qualquer tipo de decisão. Interessante também notar é que nós sabemos que tem que ser pensado e ao mesmo tempo nós sabemos o que tem que ser decidido, porque se a gente não seguir Cristo, estamos perdidos. Não é isso que diz lá em João capítulo 3, do verso 17 em diante, quando diz: quem não crê já está condenado. Então assim, a gente tem que calcular os custos, mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que é o único caminho, seguir Jesus, mas a gente tem que calcular os custos. E calcular os custos aqui, que Jesus quer dizer, não é o cara calcular e dizer não vou, porque se ele disser não vou, ele está perdido, ele está condenado. É ele dizer vou e saber exatamente o que ele vai perder indo, mas saber também o que ele ganha indo. E o que ganha é muito maior do que o que perde, do que aquilo que ele vai perder. E aí no verso 33, é que finalmente ele diz: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, o que o texto em si diz para nós é que Jesus nos chama, e quando Ele nos chama para nós sermos inteiramente dEle, totalmente dEle. Jesus não quer uma parte de nós, até porque Ele resgatou o nosso todo, e não uma parte de nós. Então não tem como eu entregar só uma parte de mim a Jesus, eu tenho que entregar 100% a Jesus. Eu não posso entregar 99,9% a Jesus, porque não seria me entregar a Jesus. Nada deve ficar em minhas mãos, tudo é absolutamente dele. E aí o texto mostra algumas coisas interessantes para nós. O primeiro delas é que o discurso de Jesus não é para convencer as multidões a segui-lo. Jesus não está preocupado em convencer as multidões a ficarem com ele, mas a preocupação de Jesus é que as pessoas compreendam o compromisso pessoal de segui-lo. É tanto que ele diz para a multidão: quem quiser, isso é pessoal. O que mostra que ele veio chamar os pecadores individualmente para um compromisso com ele. E isso significa que ele não veio chamar um grupo religioso, significa que ele não veio chamar uma instituição, significa que ele veio chamar você pessoalmente. E ele não quer saber se você é batista ou não é, ou se é assembleano, ou seja lá que denominação você for. Ele quer saber se você está com ele. Essa é a questão. Em segundo lugar, o texto mostra para nós que Jesus deseja retirar o indivíduo de qualquer condição que o pecado lhe imponha, até mesmo o suposto amor familiar ou pessoal que esteja gerando, na verdade, uma idolatria de afeto. O que Jesus não quer é que as nossas relações familiares sejam transformadas em idolatria de afeto, onde eu acredite que o afeto que me basta é o afeto familiar, é a minha mãe, é o meu pai, são os meus filhos, é a minha esposa, reduzindo então, como se eu dissesse, isso aqui me basta, eu não preciso de nada mais além disso. O problema é que isto, Jesus está querendo nos dizer, não nos basta, isto não é o suficiente, isto não nos supre, nós precisamos de algo mais além. E interessante que Abraão entendeu isso, quando Deus mandou ele sacrificar o próprio filho que Deus tinha dado a ele. Deus tinha dado o filho de uma promessa, Abraão já idoso, e depois o próprio Deus diz: agora eu quero que você sacrifique o filho. A questão aqui é que Deus queria organizar os afetos de Abraão. Abraão, entenda, você não pode centralizar o seu afeto no que você recebeu, você tem que centralizar o seu afeto naquele que lhe deu. Não é a questão de quem você ama, mas a questão de a quem foi dado a você amar. Em terceiro lugar, o texto mostra para nós que Jesus deseja que o pecado não exerça nenhum poder sobre seus seguidores. Então, para isso é necessário aceitar a condição de morte, carregar a cruz, dizer para esse mundo:
eu estou indo embora, eu estou passando, eu estou crucificado com Cristo, como dizia Paulo em Gálatas 2:20. Romanos capítulo 6 diz que os nossos membros estão mortos para o pecado, a gente só quer usá-los para a glória de Deus. Então é mais ou menos essa condição. Nós não estamos nesse mundo para viver para o pecado, estamos nesse mundo mortos para o pecado e para viver para Deus, e isso significa carregar a cruz. Em quarto lugar, o texto diz para nós que o Evangelho é movido pela graça, mas tem o custo do compromisso, e isso precisa ser calculado. Olha, a gente sabe que nós somos salvos pela graça, foi Jesus que pagou o preço por nós, mas a gente precisa entender que há um compromisso a ser assumido a partir disso. Antes de se pensar em benefícios, e o benefício é maravilhoso porque é a salvação, é preciso ver o que tem que ser entregue. O benefício todo mundo quer, que é a salvação, mas é preciso saber o que você tem que entregar para poder recebê-la. E em quinto lugar, o texto mostra para nós bem claramente no verso 33 que não há discípulo de Jesus que tenha retido algo de sua própria vida em suas mãos. Um discípulo que guardou alguma coisa para si, que não entregou tudo a Jesus, não pode ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus simplesmente entregou tudo para ele, não tem mais nada em suas mãos, tudo foi devolvido ao Senhor, nem foi dado ao Senhor, porque tudo pertence a Ele, tudo foi devolvido ao Senhor. Amém? Então a questão do texto que nós vamos aplicar para nossas vidas é: como eu posso ser um discípulo de Jesus? O que devo fazer para ser um discípulo de Jesus? Esse é o ponto que a gente vai tratar para aplicar para as nossas vidas. E essa é a coisa mais, talvez a mensagem mais importante que você ouviu nessa série é essa. Aquela sobre adoração que a gente falou na semana passada, ela é importante? É, mas não adianta nada a gente falar sobre adoração se a gente não entender que somos mesmo discípulos de Jesus. A gente precisa entender se isso aqui realmente faz parte de nossas vidas, porque se não fizer, nós estamos caminhando errado. Eu não sei se você já caminhou errado, eu não sei se você já pegou um caminho errado, pegou um atalho errado, é a pior coisa que tem. De repente você, quanto mais se distancia, e você vai percebendo que está errado, e quanto mais você caminha, mais perdido você está. É preciso dar meia volta imediatamente. Então talvez o texto hoje, a mensagem hoje te ajude a dar meia volta imediatamente, para que você não seja confundido naquele dia do juízo final e não seja reconhecido como discípulo de Jesus. Então, como posso ser discípulo de Jesus? Primeira coisa, assumindo o compromisso pessoal de segui-lo de perto, que é isso que Jesus quer. Jesus não quer você na multidão. Tudo bem, faz parte da multidão, ok, mas Ele quer que você faça parte da multidão, mas tenha um compromisso pessoal com Ele. Jesus nos chama para andar tão perto dEle, que Ele chega a nos comparar com o galho de uma videira. Olha, não tem proximidade maior. Ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Olha a proximidade que Jesus quer que nós tenhamos, olha a intimidade que Ele quer que nós tenhamos. Então, comprometer-se com Jesus é assumir a sua mensagem e a sua vida como nossa. Isso é compromisso com Jesus, é assumir a mensagem dEle como regra e prática das nossas vidas, e assumir a própria vida dele como se fosse a nossa vida. Foi isso que Paulo disse, né? Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele estava assumindo a vida de Cristo. Eu quero viver exatamente como Jesus viveu, eu quero me comportar exatamente como Ele se comportou, eu quero ter uma relação com o meu próximo e com o Pai exatamente como Jesus tinha. Isso é compromisso com Jesus. Você tem um compromisso com a mensagem, e você tem um compromisso com a pessoa e a vida e o exemplo do Senhor Jesus. É para isso que o Senhor está lhe chamando. É esse o tipo de compromisso que Ele quer de nós. E é deixar que Ele nos conduza pela vida até a morte, para que quando houver a ressurreição, nós ainda estejamos nele e com Ele. Jesus nos chama então para o compromisso da comunhão, por meio do desprendimento e da obediência. Não tem como eu assumir um compromisso com Jesus se esse compromisso não vier por essas duas vias. A primeira delas, desprendimento. Se eu estiver preso a alguma coisa, eu não posso assumir compromisso com Ele. Não tem como.
Se eu estiver preso aos afetos, eu não posso assumir compromisso com Ele. Porque se eu perder quem eu amo, eu abro mão dele. Porque se eu perder o que eu gosto, eu abro mão dele. Porque essas coisas estarão acima dele. Para que eu assuma compromisso com ele, eu preciso me desprender dessas coisas e me apegar em primeiro lugar a ele. Eu tenho um amigo que ele é pentecostal e tudo para ele é Deus falando, absolutamente tudo. Ele é pastor e ele é bem jovem. E uma vez a gente chegou na casa de um amigo nosso para a gente fazer um momento de oração, e lá ele tem um quadro que tem os 10 mandamentos escritos assim. E quando a gente chegou, o primeiro mandamento, acho que foi mal colado lá, era colado lá, caiu. E o meu amigo disse: olha, está vendo o que Deus está dizendo para a gente? Nós precisamos restaurar o primeiro mandamento. Ama o Senhor teu Deus acima de tudo. E eu gostei, rapaz, porque embora ele ache que tudo é Deus falando, mas naquele momento eu gostei, porque realmente é um compromisso que a gente assumiu com o Senhor, de todo tempo começar a nossa história sempre pelo primeiro mandamento. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão. Eu vejo às vezes as pessoas tomando algumas decisões morais, sabe, assim dizer: não, nunca mais eu vou falar palavrão porque agora eu sou crente, nunca mais eu vou fazer isso ou aquilo porque agora eu sou crente. A primeira decisão que deveria ser tomada, antes de mais nada, era de restaurar o primeiro mandamento, para poder fazer qualquer outra coisa em seguida. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Isso deveria ser meditado constantemente, isso deveria ser refletido constantemente. Será que eu amo o Senhor meu Deus acima de todas as coisas? E eu deveria pensar nisso regularmente. Sem desprendimento não há compromisso com Jesus. Todos que assumiram o compromisso com Jesus tiveram que se desprender. E sem obediência não há compromisso com Jesus. É preciso desprendimento e obediência. E aí eu volto à história de Elias e Eliseu, né? Quando Elias diz para Eliseu: não vai para o teu pai não, se você quer o que eu tenho, me segue. E Eliseu foi, seguiu. E é interessante que depois você pode ler a história deles, que Eliseu não era pobre, era um fazendeiro, tinha suas posses, mas ele viu alguma coisa no Eliseu. Eu quero esse negócio que esse cara tem um negócio aí, rapaz, eu quero isso. E aí ele foi. E é interessante que depois o que aconteceu? Nada acontecia, e ele todo tempo atrás, e até que chega um momento que Elias diz para Eliseu: olha, se você quer mesmo aquilo que eu tenho, você tem que estar preparado para no dia que o Senhor me arrebatar aos céus, você estar vendo. Se você estiver vendo esse dia, aquilo que eu tenho será teu. Aí, meu amigo, Eliseu nunca mais soltou do pé de Elias. Obediência, querer, desejar, buscar, se comprometer, dizer: eu quero fazer isso. Sabe, algumas pessoas nunca experimentaram a obediência. Elas sempre estão reclamando que os mandamentos são difíceis, mas eles nunca tentaram a obediência. Então, quando você nunca tentou a obediência, realmente os mandamentos sempre serão difíceis. Mas quando você abraça o compromisso de tentar ser obediente, você vai perceber quanto a obediência é prazerosa. Esse é o compromisso com Jesus. A segunda coisa que você deve fazer: você deve abandonar qualquer afeto que lhe afaste dele. Qualquer afeto que lhe afaste de Jesus. Nós podemos amar nossos familiares sem receio. Há mandamentos relacionados a amar o pai e a mãe. Jesus sabia disso, está escrito, né? Honra o teu pai e a tua mãe. E isso é um mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que vivas muitos anos nessa terra. Olha, aquele indivíduo que obedece o pai e a mãe, né, que vive uma vida de obediência ao pai e à mãe, honra a Deus de tal forma que Deus o abençoa com mais anos nessa terra, porque essa pessoa é um testemunho, é um exemplo. Então há mandamentos relacionados a amar o pai, amar a mãe, amar a esposa, amar os filhos. Está tudo na Bíblia, que nós devemos amar a família, mas eles devem ser amados no Senhor. Caso contrário, eles vão assumir o senhorio das nossas vidas. Eles vão ser senhores da nossa existência. Eles vão conduzir a nossa existência. Nós vamos mover as nossas vidas a partir do amor que temos por eles. Nós vamos idolatrar
esses entes que nós amamos. Amá-los no Senhor, o que significa? Significa que nós os amamos porque o Senhor nos concedeu a graça de nós os amarmos. Foi Deus que nos deu eles. Então nós os amamos no Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tenho esse filho. Eu sou grato a Ti, porque esse filho o Senhor me deu para amar. Essa esposa o Senhor me deu para amar. Esse marido o Senhor me deu para amar. São pessoas que o Senhor nos deu para que nós amássemos. Então nós os amamos com a consciência de que eles não podem oferecer aquilo que somente o Senhor pode nos dar. Nós não descansamos no amor deles achando que é o suficiente. O amor incondicional é somente o amor do Senhor, e é o amor que nós necessitamos, é o amor que nós precisamos, é o amor que nos supre e nos sustenta. Sem Ele estamos perdidos. Lá no Salmo 27, no verso 10, diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. O salmista tinha plena compreensão de que não dava para suprir a necessidade que nós temos do afeto máximo e do amor maior em pessoas. Nós precisamos do amor de Deus para nos suprir. E é necessário então se desapegar de afetos que confrontam-se com o nosso amor que nós devemos ter por Jesus, que é um amor infinito, inalterável, como nenhum outro amor terreno jamais poderá ser. Isso vai fazer o quê? Com que a gente se livre de sermos confundidos, frustrados e finalmente de cometermos o pecado da idolatria, colocando pessoas no mesmo patamar de Deus. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você ama Jesus, e o afeto que você tem por Ele é maior do que qualquer afeto humano. Alguém já disse uma vez: se você se sente muito amado pela sua mãe, saiba que esse amor de mãe, quem fez foi Deus. Amém? Em terceiro lugar, você se torna discípulo de Jesus aceitando a condição de estar morto para esse mundo. Carregar a cruz, como eu disse, significa ir em direção à morte todos os dias. Nós devemos viver como moribundos, né? Nós devemos viver como se cada dia fosse o último. E alguém já disse isso com muita sabedoria: viva cada dia como se fosse o último, e um dia você acerta. Então, sendo assim, tudo que nós vivemos nesse mundo, a partir do momento que nos tornamos discípulos de Jesus, é com vistas à eternidade. Um discípulo de Jesus, ele não vive indiferente às necessidades desse mundo. O discípulo de Jesus, assim como Jesus, quer abençoar o mundo, quer fazer algo por esse mundo, quer fazer o bem à humanidade, quer fazer com que as coisas aconteçam neste mundo. Mas os valores de um discípulo de Jesus são elevados. Ou seja, um discípulo de Jesus não ajuda as pessoas esperando nada em troca. As pessoas do mundo ajudam esperando algo em troca. O discípulo de Jesus não, porque ele sabe que os tesouros dele não pertencem a esse mundo, e que as recompensas deste mundo não podem se comparar às recompensas celestiais que o aguardam. Então o discípulo de Jesus faz as coisas aqui por amor, por fazer e para expressar a glória e a majestade de Jesus que habita nele. Não é por nada mais do que isso. Por isso o discípulo de Jesus tem uma vida elevada. Ele não se presta a desejar elogios humanos ou vanglórias humanas. Ele não quer isso, porque ele sabe perfeitamente que essas coisas são passageiras e por aqui mesmo ficarão. Ele quer aquelas coisas eternas que serão para todos sempre e que o aguardam se ele estiver em Cristo. As pessoas, meus irmãos, devem olhar para os discípulos de Jesus e ver neles alguém com uma vida maior do que o mundo e o pecado podem proporcionar. São pessoas que devem viver de maneira que, ao partirem dessa terra, as pessoas que o conheceram digam como aquele centurião falou de Jesus ao pé da cruz: verdadeiramente este era filho ou filha de Deus. É isso que um discípulo deve fazer: passar por essa terra de tal forma que as pessoas, quando virem que nós fomos embora, reconhecerem: ele nunca foi daqui, ele nunca foi daqui, ele era completamente diferente de todos
que moram aqui. Alguém já disse uma vez que a vida de um discípulo de Jesus é uma vida que não pode ser descrita por qualquer um. Ela tem que ser uma vida extraordinária, que as pessoas se espantem com aquilo que nós somos. Se as pessoas não se espantam com você, se as pessoas acham você comum, então talvez você não seja ainda discípulo de Jesus. Em quarto lugar, se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa calcular os custos. O que significa, como nós vimos aqui no texto, não ser guiado pelas emoções, mas saber racionalizar a fé e aonde você vai depositá-la. A fé cristã, meus irmãos, não é cega, não é. Ela é fundamentada em promessas e comprometimento por parte de quem diz que crê no Senhor. Por exemplo, Deus chamou Abraão e fez o que para Abraão? Uma promessa: eu vou te fazer pai de muitas nações. E Abraão fez o que? Se comprometeu. Perceba, você precisa calcular isso. Há uma promessa de Deus: todo que crê será salvo. Amém? Há um comprometimento seu: abandone tudo e me siga. Isso não significa que agora você vai para casa, vai vender tua casa, vender teu carro, vender tudo que você tem e seguir a Jesus. O que ele está dizendo é que você vai para casa e viver com o teu carro, com a tua casa, como se você não tivesse isso, como se aquilo não fosse realmente o teu tesouro, mas como se fossem apenas coisas que estão emprestadas a você para viver nesse mundo e servir enquanto aqui você está. Então é preciso calcular o preço, porque um cristão nunca perde nada, porque ele não tem nada. Tudo que ele tem, ele considera que é emprestado para viver. Portanto, o nosso dinheiro não é nosso, a gente usa esse dinheiro, e se somos cristãos, usamos para a glória de Deus. Mesmo que você use para se divertir, você tem que se divertir para a glória de Deus. Talvez você pense: o que é se divertir para a glória de Deus? É entender que a diversão não é tudo, mas é necessária, mas ela nunca é tudo. É preciso investir também no reino de Deus, nas coisas eternas, na ajuda ao próximo, em missões, à igreja, em tudo que é relacionado ao reino de Deus. Então Deus tem promessas gloriosas, mas é preciso se comprometer com essas promessas, e o compromisso com essas promessas é o desprendimento. Eu estou comprometido com Deus quando eu digo: Senhor, eu sei que tenho e não tenho, eu tenho para usar, eu não tenho simplesmente por ter. E em quinto e último lugar, você se torna discípulo de Jesus entregando tudo a quem é de direito. A quem é de direito ter tudo? Por que Jesus nos pede tanto? Porque Ele nos pede simplesmente tudo. E por que Ele nos pede tudo? Porque os seus seguidores foram comprados por meio do sacrifício da cruz. Nós não somos de nós mesmos se cremos em Jesus. Nós fomos comprados, dizem as Escrituras Sagradas. Se somos completamente dele, então nada mais nos pertence, nem nós mesmos. Nem nós mesmos pertencemos mais, porque Ele comprou absolutamente tudo. Por isso, Jesus convida a quem quiser segui-lo. Haverá os que concordarão com isso, né? Desejarão segui-lo, e esses entendem que nada mais é deles, tudo é do Senhor. E como eu falei, é uma opção que é uma opção única, porque quem não crê está condenado. Você pode continuar agarrado com as coisas desse mundo, você pode continuar agarrado com suas posses, você pode continuar agarrado com o seu eu e ser condenado com tudo isso, ou você pode se soltar e ser livre completamente com Jesus. Aqueles que disserem: não, eu quero me agarrar às minhas coisas, eu sei que eu tenho coisas que são minhas, passará para a eternidade sem estar nas mãos seguras de Deus, de um Deus de amor. E Hebreus capítulo 10, verso 31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus não como filho, mas como réu. O Senhor Jesus quer que nós estejamos nas mãos de Deus um dia como filhos, não como réus. Que Ele nos veja, o Senhor Deus, como Pai e não como juiz.
Meus irmãos e minhas irmãs, entenda bem, quando Jesus pede nossas vidas, Ele está na verdade nos dando a oportunidade de nos livrarmos do que está nos matando. É a vida sem Cristo que está nos matando. Amém? Portanto, se você é um discípulo de Jesus, você compreendeu perfeitamente todos esses princípios que nós acabamos de falar. Você assumiu o compromisso pessoal de segui-lo. Você abandonou qualquer afeto que lhe afaste dele, e isso inclui até os afetos familiares. Você aceita a condição de estar morto para este mundo. Você não está muito preocupado com os interesses deste mundo, no sentido de, você está interessado no sentido de servir, de abençoar, de mudar vidas. Você não está interessado no sentido de ter deste mundo alguma glória. Você calculou os custos, você sabe que você teve que entregar tudo, e você sabe que vale a pena, porque você sabe que vale a eternidade, e você entregou tudo, sabendo que entregou tudo a quem é de direito, porque Ele pagou o preço por você. Amém? Eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, a você que já entregou sua vida a Jesus, não sei há quanto tempo, mas às vezes você esquece o que é ser um discípulo. Eu sei que o mundo acaba confundindo a gente, são muitas coisas no dia a dia, e uma das coisas mais difíceis hoje em dia é refletir na palavra de Deus, refletir no sentido de pensar nas coisas de Deus, meditar nas coisas de Deus. Jonathan Edwards, ele dizia que todo dia ele meditava em algum atributo de Deus. Todo dia ele pensava, Deus é amor, e ele passava o dia pensando nisso, no amor de Deus. No outro dia ele pensava, Deus é bom, e ele pensava na bondade de Deus o dia todo. No outro dia ele pensava, Deus é justo juiz, e ele pensava no justo julgamento de Deus. Falta-nos isso, falta-nos como discípulos de Jesus, pensar em Deus, meditar sobre as coisas de Deus, para não sairmos do caminho, para não perdermos a rota. Quando alguém vai nos ensinar um caminho de carro, alguém vai na frente, a gente vai atrás, e a gente tem que ficar de olho naquele carro, para a gente não perdê-lo de vista. A gente não pode perder Jesus de vista, senão a gente perde a ideia de discipulado, e a gente acaba se confundindo e indo por caminhos que não tem nada a ver com o que Jesus nos chamou para caminhar. E a minha outra questão é para quem não entregou ainda a sua vida a Jesus, quem hoje ouviu esse sermão e disse, meu Deus, eu simplesmente nunca pensei nisso, e nunca assumi nada disso aí, absolutamente nada, eu estou completamente fora disso, eu nem sequer havia pensado nisso um dia, eu não sabia que era assim. Sabendo então que é assim, a Bíblia disse o que para nós hoje? Calcule os custos e entregue sua vida a Jesus. Vale a pena, calcule os custos. Se você calcular, você vai entender perfeitamente que vale muito a pena entregar sua vida a Jesus. Se você calcular os custos, você vai entender que vale a pena amar a Jesus acima de toda e qualquer pessoa, até mesmo dos seus familiares, porque o amor de Jesus preenche tudo, absolutamente tudo. Então vale muito a pena seguir e ser discípulo de Jesus. Amém? Vamos orar? Fale com o Senhor sobre o que você ouviu nesta noite. Quem sabe você precisa conversar com o Senhor sobre a maneira que você está caminhando com Ele. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por nós podermos ouvir Tua palavra, ser confrontado com ela. Sabemos, ó Deus, que o Evangelho é ofensivo, é muito ofensivo. Alguns de nós saímos daqui hoje ofendidos, pois o Senhor nos disse que
até mesmo nossos afetos do dia a dia, eles devem ser colocados em segundo plano. Isso nos ofende, mas isso também, ó Deus, pode nos consolar, ao sabermos que o amor maior é encontrado em Cristo, e esse amor nos supre totalmente, e é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja, saciar-nos com o teu amor de tal forma, que ao te amarmos acima de tudo, os outros amores sejam muito mais prazerosos, pois não nos escravizarão e nem nos dominarão. Nós te bendizemos pela tua sabedoria, pela tua infinita bondade, que nos ensina tanto, e queremos assim, ó Pai, assumir o compromisso de te seguir. Não deixa, Senhor, teus servos encerrarem esta oração e voltarem à vida como se nada tivessem ouvido. Deus, incomoda-os com teu Espírito. Há pessoas que ainda não estão caminhando contigo, estão iludidas, são frequentadores de uma igreja, religiosos, sem compromisso. Ó Deus, não permita que seja assim. Faze-os comprometer-se contigo. Se há medo de serem humilhados no trabalho, na escola, faze-os superar esse medo pelo amor, porque quando amamos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Liberta-nos, ó Deus, liberta-nos para ti, liberta-nos para vivermos totalmente em ti. Seja a nossa alegria, seja a nossa paz, seja o nosso amor. Bendito seja o teu nome. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Como a gente está em pequeno número hoje, podem ficar à vontade. Deus abençoe e boa semana para os irmãos.